Professor Jean é formado em agronomia pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. É doutor em ciências com foco em funcionamento de ecossistemas tropicais pelo Centro de Energia Nuclear na Agricultura da Universidade de São Paulo. É pós-doutor pela Universidade de Utah, nos Estados Unidos, pesquisador sênior do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais desde 2009 e chefe da divisão de projetos estratégicos. É docente permanente do programa de pós-graduação em Ciência do Sistema Terrestre pelo INPE e atua em diversas iniciativas e instituições. É vice-coordenador da Rede Brasileira de Pesquisa sobre Mudanças Climáticas Globais, a Rede Clima, coordenador da plataforma Adapta Brasil, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação, coordenador técnico do projeto Monitoramento da Cobertura Vegetal no Cerrado, Programa de Investimento Florestal do Banco Mundial, membro do Conselho Técnico Científico da Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, é membro da American Geophysical Unions Committee on International Participation, membro do Comitê Científico do Global Carbon Project, membro do Comitê de Coordenação do Programa FAPESP de Pesquisa sobre Mudanças Climáticas Globais, representante da FAPESP junto ao consórcio de agências de financiamento Belmont Forum, nomeado ao painel intergovernamental de mudanças climáticas para integrar o grupo de trabalho 2, que trata de impactos, adaptação e vulnerabilidades, e também aos ciclos AR5 e AR6, e também integrante da Força-Tarefa do IPCC sobre inventários de emissões de gases de efeito estufa. Nomeado ao Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, aos relatórios de avaliação do escopo regional e subregional, nomeado Climate and Clean Air Coalition e Global Environmental Outlook número 5, coordenados pelo Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas. Professor Jean, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por aceitar nosso convite. Estamos imensamente honrados e ansiosos em ouvi-lo, e a palavra é do senhor. Muito obrigado, Vinícius, obrigado pela apresentação, muito obrigado pelo convite para participar desse fórum, que você, agradeço a Vivian, o André e a todo mundo aí da Abrampa pelo convite e parabenizo pela iniciativa, né? A gente fica muito feliz em poder dialogar, né, com diversos setores aí da sociedade, quem está trabalhando por essa questão de clima, de meio ambiente, enfim, a gente tentar trazer o que a gente vem desenvolvendo em termos de conhecimento científico para as diferentes esferas da sociedade. Então, muito obrigado, é uma oportunidade excelente. Eu vou só já compartilhar aqui, eu tenho uma pequena apresentação nesse período, né? Eu vou compartilhar aqui e durante esse compartilhamento, falando um pouco sobre o que a gente faz por aqui também. Então, vamos lá. Pois é, então, como o Vinícius muito bem falou, olha, eu deixei nesse momento de lhes ver, sabe? Que agora eu só vejo a apresentação. Então, qualquer coisa, por favor, fique à vontade para abrir o microfone e fazer alguma intervenção. Bom, como o Vinícius muito bem colocou, eu trabalho no INPE, aqui no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né? Chefia uma divisão em particular, mas a gente tem desenvolve as atividades de pesquisa nessa divisão que é de impactos, adaptação e vulnerabilidades, né? Essa divisão, ela derivou de um centro, que era o Centro de Ciência do Sistema Terrestre, e isso é só para dar um pouco contexto, e qual é a tônica do trabalho que nós desenvolvemos aqui no INPE, né? Então, o INPE tem diversos setores, diversas divisões, e a nossa, em particular, olha exatamente para esse contexto enfim, das informações sobre clima, né, sobre variação do padrão natural do clima, e as questões relacionadas à sociedade, né, que daí a gente traz todo esse universo de risco, de impacto e adaptação, tem uma convergência muito forte com a sociedade, com os ambientes, com os ecossistemas, enfim, os ambientes naturais, né? Então, esse diálogo sobre mudança climática, né, sobre os seus impactos e adaptação, na realidade, é dos grandes desafios, né, da sociedade contemporânea, né?
Isso deriva, obviamente, das atividades que nós, como sociedade global e sociedade regional, né, desenvolvemos, né, e também é um aspecto interessante, porque a gente evoluiu nos últimos 10 mil anos, vamos dizer assim, nesse período do Holoceno, né, a gente evoluiu em um ambiente de variação climática muito tênue, né? Então, um ambiente relativamente estável na questão geológica, né? Então, a gente tem um vulcão aqui, outro acolá explodindo e tal. A gente tem eventos climáticos aqui e acolá, mas no ambiente planetário relativamente estável, né? Então, esse desafio que nos impõe, né, a relação atual da sociedade com o meio, né, ele traz esses elementos, né, traz ao que a gente, sobre o universo que nós evoluímos para chegar onde nós chegamos hoje, né, e a abundância dos recursos que até então nos eram oferecidos pelo planeta, né. Então, não é por pouco que nós estamos realmente num desafio muito grande da sociedade como hoje ela se impõe, né? Então, essa conversa aqui, que na realidade vai ser um bate-papo, né? Aqui tem até um videozinho que eu acho super bacana, mas enfim, então a gente vai falar um pouco sobre essa questão de mudança climática. Me desculpe se for redundante, há alguns elementos que os senhores e as senhoras já tiveram no curso, né? Em outros diálogos, né? Mas aí falar um pouco sobre essa questão de projeção, trajetória, né? Dialogar de mitigação, impacto, esse contexto todo, e trazer, por fim, uma plataforma, como é que a gente tem trabalhado essas informações todas para constituí-las num determinado produto que possa ser útil à sociedade, na tomada de decisão, né? Seja o setor que for, seja o setor público, privado, enfim, a sociedade civil e tudo mais, né? Então, o que a gente vê aqui nessas duas figurinhas é que, aonde a gente tem um histórico, a gente falou do Holoceno, né, de 8 a 12 mil anos atrás, mas aonde a gente tem um histórico mais recente, onde os dados são possíveis de ser coletados, né, a gente já percebe uma mudança importante na questão da temperatura. Então, temperatura é um derivativo, temperatura é uma resposta, né, a uma mudança de composição da atmosfera, uma mudança de padrão de composição e padrão da atmosfera, né? Então, e isso aí leva a uma variação, né, na quantidade de energia que nós temos no meio, e essa quantidade de energia ela é expressa em temperatura, né? Então, isso que a gente vê é a temperatura média do planeta, né? Se a gente pega no Brasil, né, tem alguns exemplos disso, a gente pega no Brasil em diferentes regiões, o aumento da temperatura ela é maior que a média global, como em outras regiões do planeta é um pouco menor. Então, isso é um valor médio do planeta, né? Outra questão importante é que ele é um valor médio incluindo os sistemas, o ambiente terrestre, né, e o oceano. Então, quando a gente separa essas duas grandes coberturas que nós temos no planeta, o ambiente terrestre aqueceu mais do que a atmosfera sobre o ambiente terrestre, aqueceu mais do que a atmosfera sobre os oceanos. Então, esse é um valor médio desse universo todo, né? Bom, então nós vamos navegar por esses elementos, né? E outro aspecto que é importante, né? Então a gente tem clima e a temperatura, então a gente vê esse aumento de temperatura, tal, como um alerta a ações que precisam ser tomadas, mas a gente tem uma série de outras questões que são fundamentais, assim, né? Desde esse universo mesmo que a gente estava comentando de mudança de composição da atmosfera com gases, né? Então, que a atmosfera é composta, né, por diferentes espécies gasosas, né, e a mudança dessa composição embute, como eu estava dizendo, mudança no balanço de energia, mas aí tem uma série de outras coisas, que desde a questão de nitrogênio, por exemplo, que causa eutrofização
em sistemas aquáticos e fósseis. Então, tem uma série de questões associadas a elementos, a parte física do sistema, e uma série de outros aspectos associados à sociedade, né? Que é desde a construção de infraestrutura, até a demanda por energia, até a crescimento, desigualdade. Todos esses elementos, eles se compõem em curvas que, se a gente pegar nos últimos 200 anos, né, elas são relativamente exponenciais. Então, isso que isso nos diz? Falam, olha, a nossa sociedade global realmente, de uma maneira muito contundente, vem interferindo no sistema planetário como um todo. Então, a gente está aí chegando a 8 bilhões, chegou já a 8 bilhões de pessoas, né? E por aí vai. E, obviamente, que isso tem um aumento na demanda por recurso, alimento e tudo mais, né? E aí, a partir disso, nós temos que pensar, bom, qual que é, dentro dessas questões fundamentais, né, qual que é a trajetória, para onde que nós queremos ir, né? Quais são os elementos que indicam que um determinado recurso ele está comprometido, né? Quais os elementos que nos indicam que padrões de distribuição de chuva, de temperatura, padrões de distribuição da população, né? Quais são os fatores que indicam, né? Nos indicam um determinado status, que isso precisa, de alguma forma, ter uma trajetória para o futuro, para onde nós queremos ir, né? Quando a gente olha para essa figura aqui, no lado superior direito, tem um exercício que foi feito pela comunidade científica que identificou alguns pontos importantes do que se chama sistema planetário, né? Que se define alguns, obviamente, teóricos, né, limites, né? Então, qual é o limite para a diversidade genética, né, das espécies, né? A gente tem um limite para isso, a gente quer dizer, quanto maior a diversidade, mais, vamos dizer, equilibrado é o meio, né? E daí vai, por aí vai, mudança de uso do solo, a quantidade de ozônio na atmosfera, então faz desde questões físicas até questões sociais. Então, isso aí vão dando indicativos, né? E aí as próprias Nações Unidas, né, propôs dentro de um processo de convergência de ideias muito grande, né? Falar, bom, quais são os objetivos para que o desenvolvimento do planeta seja sustentável? Como a gente imagina daqui 50 anos, ou daqui 100 anos, né? Que as pessoas terão acesso ao que a gente teve ou que os nossos antepassados tiveram, né? Isso em termos de recursos naturais. Obviamente que tem toda uma questão de evolução tecnológica, tem evolução do pensar, do conhecimento, mas esse processo de transição nós precisamos pensar. Então, essas trajetórias, elas são muito importantes para a gente entender como se planeja diversos elementos. Então, eu imagino que vocês tiveram contato com os ODS, a gente sabe que tem os 17, e eles transversam em vários aspectos da sociedade. Bom, então voltando para a nossa, perdão, da vaca fria climática, assim, qual é a relação, o que a gente entende por clima, né? Então, a relação que a gente tem, ela está muito associada à questão de escala, né? A velocidade e a intensidade com que esses eventos acontecem, né? Então, a gente é marcado por essas questões climáticas dentro de um contexto como esse. E a gente pensa isso individualmente, no nosso entendimento do dia a dia. Eu saio de manhã, eu estou com uma determinada camisa, ao longo do dia a temperatura muda, eu sou legal ar-condicionado. Então, quer dizer, essas questões, né, elas nos trazem uma relação muito próxima ao nosso ambiente, né? E o clima faz parte central disso, na verdade é o precursor disso tudo, né? Mas também ele tem, quer dizer, quando a gente traz isso, os eventos climáticos, né, eles embutem impactos de diversos níveis, né, que podem ser intensos e pontuais, ou eles podem ser de uma intensidade menor, mas com uma constância maior a longo prazo, como, por exemplo, aumento do nível do mar, ou uma coisa pontual e dramática, intensa, como um deslizamento de encosta, né? Então, é muito importante, nesse contexto da gente tratar de mudança climática, a gente ter muito claro o que é tempo e o que é clima, né?
Então, tempo é justamente esse estado atual da atmosfera, como é que está hoje, né? Então, aqui em São José, hoje amanheceu com sol e agora está começando a ficar nublado. Isso é o tempo de hoje, né? Então, está quente, está frio, essa nossa percepção, né? O clima é o estado usual e médio da atmosfera e dos oceanos ao longo das estações do ano, por exemplo, e ao longo de escalas temporais, né? Então, quando a gente está falando de mudanças climáticas, né, a gente está falando da mudança nesses padrões, que interferem, obviamente, no tempo, no dia a dia, no que a gente vê. Então, isso é muito importante. Então, quando a gente está falando, por isso que os resultados, os dados e as simulações sobre mudanças globais, elas trazem essa questão, a mudança climática, elas trazem essa questão global de uma forma muito central, né? E da global, a gente faz o que o pessoal chama de escalonamento, que é o downscaling, para olhar para as questões regionais, né? Mas é dentro desse contexto de alteração em médio e longo prazo, tá? Bom, então, aí a gente entra num debate que é super interessante, que é o seguinte: bom, no longo prazo, a interferência dos processos naturais é contundente. Então, isso é, inclusive, argumento para um universo de pessoas que consideram que o status atual, que a gente, vamos dizer, reconhece como mudanças climáticas, não passa de uma questão natural, né? Então, e quais são os fatores que interferem nesse contexto, né? Bom, a própria orbitação da Terra em volta do Sol é um. Então, a gente tem a primavera, verão, outono e inverno, que está associado a essa questão orbital, né? Mas aí a gente tem questões pontuais, locais, como a erupção vulcânica, né? A gente tem questões também, vamos dizer assim, do nosso sistema planetário, do nosso sistema solar, que é a própria variação de intensidade, na dinâmica solar, né? Os tais dos ciclos solares, né? E aí essas são as fontes naturais, no geral, né? Claro, a gente pode ainda citar muitas outras, né? E aí as causas antrópicas, né? Antrópica associada ao antropos, ao ser humano, né? Ela que define o quê? Ela define a mudança na cobertura do planeta. Então, onde a gente tinha uma floresta, a gente tinha floresta, coloca um pasto ou coloca um estacionamento de um shopping center, o que a gente muda é a dinâmica da reflexão da energia solar, do aquecimento local e tudo mais. Quando a gente pensa hoje da área que é agricultável no planeta, né, então a gente fala agricultável que, por exemplo, sei lá, olhando do rio, topo na encosta da serra do mar, você não consegue plantar, né, então não é agricultável. Numa área que tem muito gelo, também não é. Mas da superfície agricultável do planeta, a gente já ocupou 50%, ou quase isso, né? Então, é uma transformação muito grande nesse balanço de energia. Fora a questão associada à atmosfera. Então, a gente mudou com a dinâmica do desenvolvimento, enfim, do uso de recursos naturais, a gente mudou a composição da atmosfera. Essas são causas antrópicas da mudança do clima. Bom, então como é que a gente diz, bom, o que está acontecendo tem a ver com fator natural ou tem a ver com causa antrópica? Então o IPCC, que o Vinícius comentou que eu trabalho, quer dizer, a gente se candidata, né? O governo dos diferentes países que são signatários da Convenção do Clima indicam os especialistas, né? E as pessoas, e aí no critério de avaliação, tem uma avaliação nacional, depois uma avaliação do IPCC, as pessoas são indicadas. Então, tem uma diversidade de atores muito grande, assim, de pesquisadores e pesquisadoras, né, do mundo todo, né? Então, é muito interessante. E aí, o que se faz? Bom, como é que a gente faz uma análise entre o que é antrópico e o que não é antrópico, né? Então, os ciclos naturais, eles são mapeados e são previsíveis. O ciclo solar é mapeado não por conta de mudança climática, ele é mapeado porque a gente precisa estar voando de avião para cá e para lá. Então, a intensidade do funcionamento do Sol, por exemplo, com a emissão de radiação, interfere na comunicação, né? Então, esses elementos têm que ser muito bem mapeados. E aí, o que o IPCC fez é o seguinte: olha, vamos ver qual que é a relação, e a gente vê nesse gráfico da esquerda aqui, qual é a relação que a gente tem desde 1850
do que é um aquecimento antrópico ao que é um aquecimento, o que seria um aquecimento natural. Então, a gente vê que, num determinado momento, né, essas curvas se desacoplam, né? Então, a gente começa a ter a questão antrópica sendo preponderante na variação do clima. Se a gente não tivesse, se a gente, assim, muito entre aspas, não tivesse aqui, essa curva azul aqui seria a variação do clima no planeta a esperada, né? Então, com isso tudo, como eu comentei lá no começo, sobre os continentes, a gente já tem uma temperatura média de 1,6. O planeta todo, nós estamos no 1,1, chegando muito perto daquele 1,5 do Acordo de Paris, né? Deixa eu apressar um pouquinho aqui, que eu estou me entusiasmando. Bom, então, o IPCC, por exemplo, tem três grupos de trabalho, né, fora a questão dos inventários, né? Então, o grupo 1, que é a física do clima, o grupo 1 já há alguns relatórios, o AR5 é Assessment Report 5, quer dizer, então, o IPCC não faz ciência nova, então todas essas informações aqui, por exemplo, elas foram reanalisadas pelo IPCC, né, e produz gráficos como esse, mas a geração da informação é pela comunidade científica global. Então, assim, o IPCC, a parte física do clima, que tem muita gente trabalhando, já identificou que o que a gente está vivenciando, né, são mudanças intensas, rápidas, né, e que não tem precedente, pelo menos nos últimos 6.500 anos, né? E a gente está a caminho de atingir o 1,5, que é o Acordo de Paris, que era para 2100, né? Ainda é, mas a gente já está para atingir bem antes disso, né? O grupo 2 do IPCC olha para isso tudo e fala, bom, como é que o que nós vamos fazer, primeiro, para mitigar, isso é importante, apesar que a mitigação está muito no grupo 3 do IPCC, mas o grupo 2 olha para isso tudo e fala, bom, os ecossistemas conseguem se adaptar, a sociedade consegue se adaptar, e aí alguns elementos importantes, como justiça climática, como questões associadas aos sistemas naturais, esses elementos todos, né, eles são importantes nesse grupo de trabalho. Então, esse grupo pega toda a informação da física do clima e olha assim, os ambientes naturais conseguem se adaptar, a sociedade consegue lidar com eventos climáticos extremos e tudo mais. Então, esse é o grupo 2. Então, o IPCC, na verdade, trabalha dessa forma, né? E aí, obviamente, que o que fica muito, o que se ressalta muito nesse elemento, né, é que a vulnerabilidade, ela se distribui na sociedade de uma forma desigual, da mesma forma como é a desigualdade que a gente tem na sociedade planetária, né? Então, as comunidades mais vulneráveis vão ser as mais afetadas. Da mesma forma, os ecossistemas. Então, os ecossistemas vulneráveis, por exemplo, associados a uma camada de gelo na montanha nos Andes aqui, tem ecossistema que já está num processo irreversível de perda, né? E tem espécie que está num processo irreversível de extinção. Extinção é para sempre, não tem mais volta. Então, esses elementos são avaliados dentro desse grupo 2, né? Então, tem algumas mensagens, obviamente, eu não vou ler isso tudo, mas, assim, a gente trabalhou em particular. Então, obviamente, a gente vai trazendo aquela questão global para uma questão regional, então, da América do Sul, quais são as áreas da região que são mais expostas, menos expostas, qual é a dependência da economia local em recursos naturais, como é que é o impacto de biodiversidade, degradação do solo, e por aí vai, né? A questão de caracterização de eventos extremos já associados à mudança climática, então, a provável associação de determinados eventos a mudanças climáticas, elas estão sendo cada vez mais evidentes na comunidade científica, né? Então, aí tem temperatura, que é a onda de calor, frequência e gravidade de seca, por exemplo, então, para a produção agrícola central, né? E abastecimento de água também, daí aumento do nível do mar, erosão costeira, esses elementos todos, eles já vêm sendo identificados em alguns pontos da região, né? E no Brasil também, o Brasil tem uma continentalidade, quando a gente fala da América do Sul, o Brasil tem uma ocupação territorial importante dentro do continente, e o Brasil, a gente sabe, ele tem uma relação econômica
e uma relação de produção, né, muito atrelada a recursos naturais, né, então, e a produção agrícola, por exemplo, é um elemento importante no país, e ela está essencialmente associada à variação do clima, né, a gente tem 10%, talvez, da agricultura nacional irrigada, o resto depende da chuva, né, e a gente acostumou, de alguma forma, a produzir dentro de um padrão climático, esse padrão mudando, a gente tem dificuldade na produção, né. Impacta a biodiversidade, esse elemento todo já vem sendo caracterizado, tem alguns exemplos que eu posso mostrar, né? E aí, enfim, aumento do nível do mar também, aumento de evento extremo. Então, esses elementos, né, eles já vêm sendo caracterizados. E, na realidade, a gente não faz isso no sentido de, olha, a coisa a coisa não tem solução. Não é isso, muito pelo contrário. Na realidade, a gente precisa caracterizar de uma forma muito clara para a gente poder pensar em soluções, né? Então, aqui só para dar um exemplo, né, a gente, por exemplo, no Nordeste brasileiro, o aumento de áreas com pelo menos 3 meses de seca, aumentou aqui nesse onde está destacado em vermelho, aumentou pelo menos 30% de 2010, no período 2010 a 2019, comparado com 50, 59. Então, isso são dados, isso não é modelagem, nada, né? Então, é intensificação das áreas impactadas. Tá? Então, aqui também a gente tem uma série de exercícios, aqui tem alguns artigos científicos associados, mas desde a questão agrícola, como eu estava comentando, então, como é que a produção de determinadas regiões pode se deslocar ao longo do nosso território, né? Associada a mudanças de padrão climático, né? A gente tem aqui à esquerda em cima, no Cerrado ficando mais seco, isso é um trabalho super interessante do grupo aqui, que olhou para roedores que dependem de orvalho, né? Então, se aumenta a temperatura, diminui a quantidade de orvalho, esses roedores vão desaparecendo, né? E da mesma forma, polinizador, por exemplo, né, que a gente só está falando de clima, apesar de uma série de outros fatores associados, a gente está falando de clima. E a gente fez um exercício importante aqui, que é assim, ao longo desses últimos 70 anos, né, aqui na região sudeste, a gente percebe que ao longo do tempo, existe um aumento da perda de água por evapotranspiração com relação à precipitação. Então, esse é o tal do balanço hídrico, que é muito importante para a produção agrícola também. Então, esses são os padrões que vêm sendo identificados, né? E aí é o seguinte, isso aqui está até na comunicação nacional, o Brasil faz um relatório de tempos em tempos à Convenção do Clima, que é chamada de comunicação nacional. Essa aqui foi publicada em 2020, agora tem uma próxima que vai ser publicada, que vai começar a ser trabalhada agora. E as decisões de adaptação adotadas agora vão definir os impactos da mudança climática no futuro, né? Então, tem todas as questões, onde é que está a vulnerabilidade, onde é que tem deslizamento, onde é que tem enxurrada, isso aqui só nessas questões de impacto. Mas, enfim, dentro desse universo todo, a gente estava falando da agricultura, mas também tem essa questão do impacto urbano. Bom, então, para a gente poder definir o impacto, a gente precisa entender claramente qual é a vulnerabilidade daquele sistema, né? Que é a susceptibilidade a danos e impacto ao sistema socioecológico, em particular às comunidades, às pessoas, né? Então, isso é muito importante, a definição de vulnerabilidade. A mitigação passa também por um elemento que vem desde a redução da alteração, do potencial da alteração climática, até a mitigação do impacto em si. E a adaptação é como é que a gente se adapta a um outro clima, né? Aonde que a gente vai, olha, não dá para a gente expandir a cidade para essa direção, porque ali vai inundar mais vezes, ou porque aquele morro vai descer, né? Então, esses são elementos importantes de caracterização. E isso vem dentro, como é que a gente avalia risco climático? Eu estou chegando na plataforma do Opta Brasil, como é que a gente avalia os riscos climáticos e possíveis perdas e danos? Na realidade, é uma relação entre clima, a sociedade e o ambiente natural, e os recursos naturais. Esse universo, ele é interdependente. E a gente pode, de uma forma, fazer uma relação negativa e impactante entre esses elementos, ou uma relação positiva entre esses elementos. Então, essas interações, que elas são muito importantes. Mas, tudo bem, isso é bastante teórico, como é que a gente traz isso para a realidade? Então, a gente pegou essa flor de risco aí, que está aí no meio, que se chama flor de risco, e trouxe para o nosso contexto. Lembrando que os eventos, os riscos são compostos, né?
Então, se você tiver um problema de aumento de calor, de seca, e tiver estresse por calor, né, nas pessoas, enfim, isso aí pode reduzir a produção de alimento, que vai aumentar o preço, quer dizer, então esses efeitos, eles são em cadeia. Isso é muito importante a gente pensar, porque as soluções, elas passam por esse entendimento, né? Passam pelo entendimento do efeito em cadeia dos processos. Então, assim, por um exemplo também muito prático, uma residência que está num local inadequado, ela está lá naquele local por causa de uma série de questões que precisam ser vistas dentro desse elemento, porque ela pode levar a um impacto severo àquela pessoa, àquela família ou àquela determinada comunidade. Bom, então o que nós pegamos? Pegamos essa flor, risco de impacto, né? Essa flor do risco, que é justamente isso aí, que o que a gente faz? A gente olha para a ameaça climática, que é chuva intensa, seca, essa coisa toda, olha para a vulnerabilidade daquele sistema, do sistema socioecológico, né, que está associado desde a sensibilidade, né, o quanto que aquele sistema pode sofrer direto ou indiretamente, e a capacidade que aquele sistema tem de se adaptar, né, que tem a ver com mecanismos mesmo que, sei lá, às vezes o poder público, a estrutura de apoio dá, né. E quanto que aquele sistema está exposto. Então, a vulnerabilidade e a exposição a uma dada ameaça climática define o risco de impacto. E esse risco de impacto fala, olha, qual é o limite para adaptação? Você consegue adaptar, por exemplo, a comunidade que vive perto de um rio que vai encher direto? Não consegue. Você tem um limite de adaptação. Então, essas pessoas têm que sair dali, por exemplo, né? Então, o que a gente fez? A gente pegou essa base da flor do risco, que olha para essa questão toda, a gente hoje está trabalhando com água, alimento, energia, portos e saúde, só que saúde é especificamente malária. Isso aqui está aumentando, a gente vai trazer desastres naturais, vai trazer dengue, chikungunya, vai trazer estradas, isso tudo até o meio do ano vai estar... vão ter muito mais setores. Cada um desses setores a gente trabalha com indicadores, né? Então, qual o indicador de impacto? Assim, indicador de falta d'água, a gente não ter uma fonte de água garantida, por exemplo, né? Então, tem uma série de indicadores, a gente pode navegar com mais calma pela plataforma, né? E isso associado à variabilidade climática que dá o nosso impacto. Tem indicador de seca e indicador de chuva, e a gente projeta isso para 2030, que está aqui na porta ao lado, e 2050 dentro de 2 cenários, né? Então, essa é a plataforma, e a ideia disso, chama Adapta Brasil MCTI, a ideia disso é que ela seja uma base de informação, né? Uma base de consulta para a sociedade poder tomar decisões. Então, a gente vai navegando aqui, tem nos dados de impacto, tem toda, e o que a gente faz, a gente coloca tudo absolutamente disponível, desde a descrição dos metadados, da metodologia, da estatística, enfim, todo esse contexto é colocado na plataforma de uma forma disponível, né, nesse pacote de documentos, né? Enfim, então, e aí tem os setores estratégicos, tem a definição de cada setor e por aí vai. Então, essa é a carinha inicial da plataforma. A gente tem uma foto nela que é do semiárido, que ela começou como um piloto no semiárido brasileiro, né? Hoje ela é para o Brasil inteiro, para todos os 5.540 municípios do Brasil, tá? Então, quando a gente entra na plataforma, é isso aqui que a gente vê, 5.570, perdão, municípios, né? Então, a gente tem os diferentes setores aqui, que são recursos hídricos, como eu falei, segurança alimentar e por aí vai, né? E aí tá, então, a história, a gente vai olhar, a gente pode, quando a gente clica aqui nas diferentes cortes que a gente tem espaciais na plataforma, vai de região até município em particular, né? Para cada uma desses setores. Obviamente que Portos é um dos municípios que a gente tem portos no Brasil, mas essa é a única que é localizada, o resto são todos municípios do país, né? Eu peguei um exemplo aqui, por exemplo, se a gente clica lá em segurança alimentar, isso é tudo print da tela, a gente pode eventualmente navegar na plataforma, se for o caso, mas esse é um print da tela, peguei segurança alimentar, quando a gente clica segurança alimentar, o índice de risco de impacto, a seca, a segurança alimentar, então o Brasil inteiro
município a município, a gente apresenta o risco de muito alto até muito baixo sobre a segurança alimentar daquela região, daquele município em particular. Como eu comentei, isso dá para fazer por região, por estado, por unidade federativa e tudo mais, né? Aí a gente fala, bom, é o seguinte, então tudo bem, você mapeou, fez esse negócio todo, e no risco de impacto à seca, mas aí tem vulnerabilidade, exposição e ameaça climática que a gente pode ir descendo. Aí eu peguei o estado do Rio em particular, segurança alimentar. Então, é o corte que a gente pode fazer. Então, ele pegou o estado do Rio de Janeiro aqui, então, ele tem todos os municípios do estado do Rio, são 92 municípios, e aí a gente fala, não, pô, eu vou pegar aqui, qual que é o índice de vulnerabilidade do estado? Então, então, a gente pega, não, acho que está aqui, né? O índice de vulnerabilidade. Então, a sensibilidade, a capacidade. Então, a gente vai descendo nessa pirâmide até a gente chegar no dado primário, né? Então, a gente vem, ó, vulnerabilidade, o índice de capacidade. Quando a gente clica aqui, lembra, a vulnerabilidade está associada à sensibilidade e capacidade adaptativa. Quando a gente clica na capacidade adaptativa, a gente olha para logística, planejamento, manutenção da produção agropecuária, capacidade socioeconômica familiar. A gente olha para cada um desses itens, né, município a município. Aí a gente desce um pouquinho mais, fala, então o índice de capacidade adaptativa, como é que ele se compõe? Eu peguei aleatoriamente aqui um município, aí tá o cara, né? Aí a gente olha aqui, olha, logística, abastecimento, ele até que a composição do índice, ele está relativamente alto. Mas o planejamento de gestão já está mais baixo, manutenção da produção agropecuária também, né? Então, isso define um índice de capacidade adaptativa média. Então, a gente tem que olhar quais são os elementos que nós temos que trabalhar no município para que a capacidade que esse município tenha diante de um evento climático extremo, que a população não sofra por falta de alimento, quais são os elementos que eles têm que ser tratados. E aí a gente vai, então a gente pega, por exemplo, de um desses itens aqui, eu peguei ali planejamento e gestão. Então, planejamento e gestão, por que é baixo? Porque os instrumentos de planejamento e gestão, eles não são muito claros, porque o investimento em política de adaptação é relativamente baixo, não faz parte de cidades resilientes, o Plano Nacional da Agricultura Familiar também não tem um plano no município. Então, isso aí define elementos que o gestor local fala, não, peraí, como é que eu posso reverter esse processo? Por exemplo, aqui eu peguei o PNAE, né, que é Programa Nacional de Alimentação Escolar, perdão, falei de agricultura familiar, né, a alimentação escolar. Então, essa abrangência do Plano Nacional no município é baixa. Então, pô, como é que a gente faz para resolver isso? E para cada um desses itens, a gente tem uma descrição de onde veio o dado. Obviamente, a gente no INPE não gera essa informação, né? Mas ele vem de informações secundárias, ou vem do IBGE, ou vem da ANA, enfim, vem de outros ministérios do Estado, tá? Bom, então, essa é a plataforma Adapta Brasil, né? Obviamente, a gente tem que buscar construir essa resiliência climática, esse é um elemento muito importante, né? Então, como é que essa resiliência se constrói a partir de diálogo com múltiplos atores, né? Como é que a gente, dentro de uma determinada universo espacial, discute esse aspecto? Primeiro é considerar, né, efetivamente, mudança climática como parte da nossa vida, né? Aí a questão de alinhamento com política abrangente de adaptação é outro aspecto importante, né? Professor Jean? Opa, pois não. Perdão, me desculpe, só para informar que o tempo já se encerrou, se o senhor puder encaminhar para o final, eu peço imensas desculpas. Imagine, Vinícius, que isso? Não, já estou mesmo, tem mais essa aqui, aí tem essa questão de resposta multissetorial, que envolve diversos setores da sociedade, só alguns elementos aí para discussão, né? E um aspecto, a última transparência é essa, que na realidade isso veio do Síntese Report do IPCC, que saiu agora, semana passada, que o pessoal pegou todo o AR6 e condensou num documento, né? Então, esse documento, ele coloca quais são as condições que permitem com que haja transformação nessa trajetória, e quais são as condições que elas são adversas a uma trajetória de sustentabilidade. Então, esse exercício é feito extensivamente na comunidade científica.
E é isso aí. Então, eu já acabei aqui, Vinícius. Muito obrigado. Desculpa passar um pouquinho do tempo aí. Meu e-mail está aí à disposição. Se alguém quiser fazer uma consulta, alguma coisa, eu fico à disposição. Na realidade, o Plano Nacional de Adaptação, ele foi produzido há alguns anos atrás, né? Depois ele ficou, de certa forma, ele não foi implementado, né? Ele ficou, vamos dizer, ele ficou no forno, né? E agora a expectativa e a perspectiva é que ele seja, de novo, revisitado, né? Quando ele foi construído lá atrás, a gente até participou aqui no INPE com a questão de projeções climáticas. Quando ele foi apresentado lá atrás, todos esses setores estavam contemplados, e mais, obviamente, né? Mas agora precisa revisitar as projeções climáticas, precisa revisitar os elementos de impacto. A ideia da plataforma Adapta Brasil é contribuir, apesar de ela chamar Adapta Brasil, ela define risco de impacto, então é para contribuir com o PNA mesmo, né? Então a expectativa agora é que saia do papel. A ministra Marina Silva estava no Ministério do Meio Ambiente, continua lá de alguma forma, então eu acho que a ministra já indicou a importância de tirar da gaveta, né? Mas só que tem que ser uma coisa multissetorial, né? O Plano Nacional de Adaptação não dá para ficar só no MMA, ele tem que dialogar com o Ministério da Infraestrutura, tem que dialogar inclusive com o universo jurídico, obviamente, na capacidade de implementação das ações, né? A outra pergunta sobre a plataforma, na realidade, a gente ainda não está fazendo isso. A ideia é cruzar a informação, por exemplo, de segurança hídrica com segurança alimentar. Nesse momento, tem alguns elementos, indicadores que eles são comuns entre alguns aspectos. Então, por exemplo, produção de energia elétrica no Brasil depende muito de água, né? Que compete com a irrigação, compete com o abastecimento urbano, tal. Então, a gente está buscando essa integração. Isso não é muito trivial por conta de falta de dados, né? Então, eles são muito pontuais. Então, o que a gente está, nesse momento, fazendo é setorial, né? Com alguns elementos de aderência entre os diferentes setores. Na realidade, assim, é o seguinte, a gente consegue fazer isso com modelagem. Inclusive, a gente fez uma parceria com o pessoal da COP aí no Rio, com o Roberto Schaeffer, que é parceiro nesse projeto também, né? Então, com o modelo que eles fizeram, que é um modelo econômico também, né, junto ao que o pessoal chama de modelo integrado, né, de informações. Então, nesse modelo, ele projetou. Só que aí, veja bem, você projeta com informações. Você vai projetar a produção agrícola, por exemplo, com determinadas premissas e tudo mais, né? Então, isso vai estar na plataforma muito em breve, até o meio do ano. A gente já está finalizando os dados já foram feitos, enfim. Ela vai estar como uma aba na plataforma adicional, que a gente vai caracterizar os impactos econômicos, que ele vai dialogar com o resto, mas de outra forma, porque as premissas, o que a gente fez no resto da plataforma, a gente faz uma caracterização do atual, por exemplo, essa é a situação dos dados que a gente tem hoje com relação aos indicadores de segurança alimentar. Quando a gente projeta, a gente não projeta esses indicadores, a gente só projeta a ameaça climática. Porque a ideia é a seguinte, se a gente não fizer nada, ficar sentado onde nós estamos, né, e o clima mudar, qual é o nível de impacto que a gente tem? Então, essa foi a premissa que a gente assumiu na plataforma, que é diferente dessa premissa quando você projeta os impactos e vamos dizer, as variações na economia, enfim, né, na questão do funcionamento da sociedade, né? Então, a plataforma, são duas abordagens um pouco diferentes, né? Então, é por isso que ela vai estar lá, mas como uma aba separada. Vou começar pela mais fácil.
Não, nós vamos, inclusive, vai ser muito recente. A gente, hoje mesmo, está fazendo a atualização do banco de dados para desastres naturais. É um trabalho que a gente fez em parceria com o CEMADEM, aqui, que é o Centro de Monitoramento de Desastres Naturais. O CEMADEM faz o monitoramento. A gente está pegando esse contexto todo dentro vamos dizer, desse mapeamento de vulnerabilidade e tal, e está projetando isso. Isso aí, se tudo, hoje porque a plataforma é construída uma parceria do MCTI, o INPE e a RNP, que é a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, né? E a RNP que faz toda a parte de software, de front-end da plataforma, né? Então, eu imagino que essa questão de desastre vai estar muito brevemente lá também, nesse aspecto de projeção. Lá não é para você olhar, nossa, a chuva dessa semana que vai acontecer isso aqui. Não, isso é defesa civil, isso é outro, é Senado e tal, outra história. A gente vai projetar isso, né? O que para nós é excelente, porque é planejamento, como é que a adaptação é planejamento, né? No outro aspecto, a gente, enfim, isso é um divórcio espinhudo, na verdade, né? Porque, apesar, você vê, o Adapta Brasil, por exemplo, é feito com recurso do PPA, recurso do FNDCT, né, via FINEP, não é recurso de Estado, né, que a gente está fazendo isso, né? A gente está fazendo o INPE, que é um órgão de Estado, que é uma unidade de pesquisa do MCTI, né? A RNP também é uma OS do MCTI. Então, assim, a gente dialoga nesse contexto, né, com o tomador de decisão, né? Vamos dizer, com esse contexto técnico do Estado. Quando a gente vai para a política, aí é uma dificuldade na sensibilização, porque o problema é muito mais instantâneo, muito mais, assim, a informação que alimenta o debate, ela não está associada a um contexto de planejamento. Ela está associada a um contexto circunstancial, né? Então, esse é um problema danado. Então, como é que a gente traz essas informações, que são informações de transformação profunda nos padrões da sociedade, que a gente não vê. Quer dizer, acontece um desastre como aconteceu em São Sebastião, que foi uma coisa dramática, ou que aconteceu em Recife, que morreu 2 vezes mais pessoas do que em São Sebastião, mas também foi dramático. A gente pega esses elementos assim, e aí você precisa de uma ação emergencial, né? Quando a gente consegue ter isso dentro de um planejamento sobre a frequência desses eventos, é muito melhor. Mas o que acaba acontecendo é que a política olha para essa questão circunstancial e emergencial. Então, isso é um baita de um problema. Então, uma das coisas que a gente tenta fazer é trazer esse contexto de mudança climática para planejamento, né? Então, assim, seja da expansão, seja na questão da expansão agrícola, seja na questão da expansão urbana, seja na questão do uso de energia, sabe? Como é que a gente traz isso dentro de um contexto de planejamento, considerando que o clima está mudando, né? Agora, além disso, tem um contexto político que se alimenta de um universo de pessoas que diz que o clima não está mudando nada, que isso é balela, que é o globalismo, que é não sei o quê. Então, tem esse outro elemento que a gente precisa, de alguma forma, combater. O que é, claro, eu tenho meu viés aqui por trabalhar dentro de um determinado contexto para isso, mas o que a gente busca fazer de uma forma muito transparente, muito, vamos dizer, muito célere, é buscar informações científicas. Como é que aquela informação foi gerada, né? Como é que aquilo foi gerado? Essa questão da Mata Atlântica é uma tragédia. A gente buscar petróleo na foz da Amazônia a incoerência desse contexto. Então, a gente ainda, petróleo tem que ser algo que seja usado de uma maneira muito mais nobre do que você botar no tanque do carro para queimar, por exemplo, né? Então, a gente é um debate profundo que a gente precisa ter, a gente precisa da sociedade como um todo, e eu acho que vamos dizer, combater esse tipo de ação, no meu entendimento, ele tem que ser subsidiado com informações sobre o risco daquela ação em particular.
Na verdade, a gente faz uma ponderação e faz a distribuição de peso, né? Essa distribuição de peso ela é feita a partir de documentação da própria literatura, de informações que a gente tem, o quanto, por exemplo, é importante o plano safra para a garantia de alimento em Manaus, por exemplo. Então, isso são ponderações que são feitas, né? Então, existem métodos para isso, existem métodos de consulta, então a gente faz... tem formulários que são distribuídos para especialistas e a gente faz workshops com especialistas para validação dos indicadores. Então, os indicadores trabalham de forma piramidal, a gente tem a base desses fatores influenciadores que eles vão se compondo nos diferentes índices para definir o risco de impacto. Mas aí sim, então, por exemplo, a questão de geada, não é importante para o norte e nordeste do Brasil, mas é importante para o sul do Brasil em termos de... Claro, é um exemplo extremo aqui, mas em todo o contexto da plataforma isso é feito. Bom, assim, a plataforma, a ideia inicial da plataforma foi justamente essa. Né? A ideia, inclusive a gente tem claro, ela tem uma evolução que depende da dinâmica até nossa aqui da construção da própria plataforma. Né? Então, esses setores vão aumentando. Como eu falei, vai ter estrada, vai ter desastres naturais, vai ter a parte de saúde a gente vai amplificar, não é só malária, como é hoje, e por aí vai. Então, a expectativa, quando ela foi feita, era justamente essa, era dialogar com os setores da sociedade. A gente já fez diálogo com a iniciativa privada, produção de energia, por exemplo, a gente já teve em secretarias de meio ambiente de alguns estados que também se interessaram em conhecer um pouco mais. Né? Então, a ideia é essa. Né? Então, a gente, à medida que a plataforma vai evoluindo, o máximo que a gente consegue fazer com que ela tenha acesso e haja uma relação de retroalimentação de quem está usando para a gente, isso aí é super, super importante, bem-vindo. Então, é justamente isso. Então, o máximo que a gente consegue fazer de diálogo com a sociedade, nós estamos fazendo. Né? Com relação ao Ministério Público, assim, eu vejo que a gente precisa trabalhar na sociedade como um todo, sabe? Então, é uma questão de transformação importante, que ela passa por elementos que são centrais, como a questão de desigualdade e tudo mais, né? Esse universo de plano diretor, ele é absolutamente central para a gente ter um processo de transformação. Né? Então, eu vejo que a gente trazer elementos aonde a questão vamos dizer, dos recursos naturais em particular, do que a gente tem em termos dos serviços que a natureza pode nos prover, por exemplo, em ambientes urbanos. A plataforma não tem ainda um corte urbano, ela é um corte municipal. Isso é importante também. A gente vai trazer uma parte urbana na plataforma, especialmente para algumas cidades maiores do país, alguma coisa assim. Então, eu vejo assim que esses elementos que fazem, né, com que determinadas ações sejam feitas em detrimento de um universo onde a gente tem uma relação mais, vamos dizer, menos danosa, impactante com a natureza, eu acho que isso é importante. E não é uma coisa utópica, assim, é uma coisa da gente, em ambientes urbanos, por exemplo, a gente ter áreas de infiltração de água, a gente ter parques, a gente ter respeito à biodiversidade de alguma forma, sabe? Então, trazer a natureza como um aspecto de solução para o ambiente urbano, eu acho que isso é central. Quais são os elementos legais para isso? Eu acho que passa desde da aprovação de projetos para expansão, passa desde de debate com relação a essa flexibilização, por exemplo, de regra para desmatamento. Então, nós temos que, assim, no meu entendimento, obviamente que é muito raso comparado
enfim, com toda a complexidade da atuação do Ministério Público, obviamente, mas, assim, o meu entendimento é que esses aspectos, eles têm que ser trazidos como elementos de impactos à sociedade, né? E elementos vamos dizer, de aprofundamento de desigualdade social, né? Então, eu acho que nós temos que olhar isso dessa forma, né? Então, por que vamos dizer, que a periferia da cidade é onde se tem mais risco de desastres naturais, por exemplo? Quais são os elementos que estão associados àquilo? É porque a gente tem um contexto de infraestrutura ruim, ou é porque não era para estar lá? Ou como é que a gente resolve esse tipo de coisa? Então, eu vejo que a atuação passa, obviamente, por aí, né? E na caracterização muito clara do risco, sabe? Então, quando a gente fala em adaptação, a gente tem que adaptar alguma coisa, né? Essa questão climática, ela está caracterizada como esses eventos, né? Então, é até interessante, quando a gente viu aqui agora em São Sebastião, não foi só aonde morreu pessoa que o morro desceu. Desceu em outros lugares também, mas aí a gente tem a questão do impacto. Então, quer dizer, como é que a gente reduz o impacto? Pode ser que a gente não consiga lidar com uma chuva de 800 milímetros, de jeito nenhum, não tem, né? Mas, assim, se escorregar locais onde não tem gente, né, o nível de impacto é menor, né? Então, como é que a gente aprende com esses elementos, né, para trazer isso para uma questão de enforcement, ou para uma questão de mudança de padrão dentro do contexto de gestão pública, eu acho. Obviamente não é uma resposta muito direta, mas é que talvez seja até por falta de um conhecimento mais profundo da atuação, mas assim, da atuação potencial, obviamente. Mas eu vejo esse contexto, e quanto mais a gente consegue subsidiar esses elementos com informação, e a informação está cada vez mais abundante, né? Eu acho muito importante, inclusive essas informações contraditórias, como é que a gente reduz o contraditório, né? Quais são os elementos que dizem, ó, isso aqui é besteira, né? Isso aqui não tem lastro nos exemplos que a gente consegue identificar.